Vamos lá, vamos para a próxima questão aqui. Se você me permitiu, eu respondo essa aqui também. Vai lá. É o seguinte, e essa aqui ela é uma pergunta bem, como é que eu vou dizer? Porque, assim, quem acompanha a gente sabe qual que é o viés dos nossos estudos e das nossas abordagens, mas há muitas perguntas e muitos questionamentos, né? Aqui no chat já teve, sobre o mundo espiritual, sobre tal ou qual figura, como há pouco a Val falou, se a gente ia comentar sobre Sananda, né? E nós temos um viés aqui que é estudar da maneira que a gente vem trazendo os vídeos hoje, que é, digamos assim, com um certo grau de empirismo forte, né? Por conta de a gente trazer questões que podem ser comprovadas. Isso não significa que a gente desaprove ou não concorde ou desacredite do restante. A gente simplesmente segue essa linha. A pergunta é a seguinte: a lei do retorno, karma, dharma, roda do samsara, pregadas pelas culturas orientais mais antigas, existem ou não existem? Então, geralmente a gente não entra nessa seara, né? Mas como isso sempre é perguntado e tal, a gente vai pontuar hoje aqui. Então, antes de mais nada, é preciso entender o seguinte: vamos puxar questões que já foram ditas nessa live hoje, a gente repete isso em outros momentos, falamos disso também nos grupos de estudo. Os Anunnaki eram seres orgânicos de carne e osso como nós, certo? Ele tem até algumas linhas aí que corroboram com isso, né? Que separam ele de muitas outras coisas. Não tem como desacreditar disso. Por quê? Porque está provado, está comprovado, está escrito, certo? Então, partimos desse ponto. A gente já falou que os Anunnaki não são deuses, né? Em que é considerado o pai da humanidade, o Deus criador, mas por quê? Porque era o cientista genético-chefe, e não porque ele tinha poderes mágicos ou era divino. Tendo isso em conta, nós entendemos que eles estariam sujeitos às mesmas leis que nós. Então, quando se fala dessa questão de karma, dharma, de roda do samsara, a gente está entrando no mundo espiritual. Nesse mundo, nossa visão das coisas, nós humanos, nós seres humanos aqui terrestres e os Anunnakis estamos abaixo da mesma hierarquia. A diferença que poderia haver entre nós e eles seria a questão da longevidade, do ciclo de vida, né? Que nós fomos alterados ou condenados a uma vida curta, de até 120 anos, como está lá dito nas escrituras, né? Enquanto eles viveriam centenas ou milhares de anos. Mas nasciam, cresciam, envelheciam, nascem, crescem, envelhecem e morrem, assim como nós. Então, essa questão de Dharma, Karma, roda do Samsara, nós não vamos entrar em detalhes, mas como que a gente vê essa situação? Eu gosto da ideia de causa e consequência, ato e efeito. O que você faz, e a gente citou isso há pouco, de uma maneira um pouco distinta, que foi quando o Kito explicou ali das leis que estão na Taná, né? E o Damaso perguntou, mas se a gente cumprir as leis, a gente vai ter uma vida melhor? Lógico, se você comer direito, dormir direito, se exercitar, tratar as pessoas bem, ser honesto, você vai ter uma vida melhor, vai conseguir deitar no travesseiro e dormir, etc. Da mesma maneira, se você fizer coisa errada, você vai plantar e vai colher. O plantio é opcional, a colheita não. Plantou, vai colher. Se fizer coisa errada, vai ser preso, vai ser morto, vai apanhar, vai ir mal, vai ter dívidas, enfim. Tudo de errado vai acontecer contigo porque você está fazendo a coisa errada. Ah, mas eu conheço gente que não vai para frente e tal e tal. Então, aí entra essas questões de karma e dharma. Que muito provavelmente, se a gente admite que existe um mundo espiritual, e essa vida não é, digamos assim, o começo e o fim de tudo,
é muito provável que a gente já teve aqui, muitas vezes, e ainda tem aqui, volte para cá, se não conseguir voltar para a origem. E isso, todas as culturas ou todas as religiões que pregam esse tipo de ideia, né? Principalmente as religiões orientais, enfim, fala disso, né? De que você faz coisa errada e não pagou aqui, você vai voltar para pagar, assim por diante. Então, é muito provável que sim, que o karma, o dharma, essa roda de samsara exista sim, né? Porque faria parte desse ciclo espiritual, que tanto a gente quanto os próprios Anunnaki estão sujeitos. O que a gente não faz aqui no canal Expedição Nefilim? A gente não aprofunda isso, porque não é o nosso chão, não é o nosso core, não é o nosso intuito, ou como o rapaz pediu antes há pouco, né? Não é a nossa proposta. Isso não quer dizer que a gente não entenda, não saiba e não concorde, e discorde com muitas coisas também, né? Só que a gente leva sempre, tem esse cuidado com esses assuntos, que é justamente por quê? Porque tem muita coisa aí, se você começar a seguir canais e ir atrás de coisas, você vê cada situação absurda, né? Então, o que eu percebo? Isso aí digamos, um ponto de vista meu, né? Que assim como existem matrizes de controle do lado de cá, existe do lado de lá. Como é dentro, é fora. Como é em cima, é embaixo. Já está escrito. Então, se tem coisa ruim aqui, se tem manipulação, se tem interesses do lado de cá e do lado de lá também é uma realidade, que a priori a grande maioria de nós não tem um acesso liberado, também vai ter toda sorte de situações. Então, se tem matrix de controle aqui, vocês acham que não tem do outro lado? Compreendem? Então, não é que a gente não concorda ou discorda ou que não existe. É lógico que essas questões existem. O X da questão é, se você começa a ouvir um influenciador, um estudioso e outro, e outro, e outro, alguns concordam, outros discordam da mesma questão, aí um vai contra o que o outro diz, é aí que você fica, peraí, mas tem coisa errada. Se fulano fala do mesmo ser ou entidade, enfim, que o ciclano fala, por que um diz que é assim e outro diz que é assado? Compreendem? Como que é aqui, no nosso mundo real? Nós não temos aí, hoje, já foi falado disso, inclusive, a questão de globalistas e comunistas e os apoiadores, enfim. E essas pessoas não fazem de tudo para manipular as informações a bel prazer para alcançar os seus objetivos, e eles não chegam a conquistar massas com as suas ideias e ideologias. Vocês acham que do lado de lá isso também não corre? Compreendem? Então, não é que não haja ou que a gente não creia, não corrobore com essas questões. Eu, particularmente, sempre digo isso para quem está nos nossos grupos de estudo, sabe, né? Que o ponto de interrogação eu coloco na fonte, não na informação em si, mas na fonte de onde está vindo. Qual que é o intuito? Por que está vindo? O que está dizendo? Isso sem falar nos falastrões aí, né? Nos que só inventam mesmo para arrebanhar pessoas, ganhar dinheiro e assim por diante. Então, trocando em miúdos, karma, dharma, lei do retorno, samsara, é óbvio que isso tudo faz parte de uma realidade suprassensível a que todos nós estamos condicionados. O X da questão é eu saber o que eu fiz, o que eu era, quem eu era, o tal, vai realmente me ajudar a ser uma pessoa melhor hoje? Será? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente precisa ter atitudes, mudar. Todos nós sabemos quando estamos errando. Tem uma frase que eu gosto muito, que, se não me falha a memória foi dita por Abraham Lincoln. Segundo que eu me lembro, perguntaram para ele qual que é a sua religião. E ele respondeu: a minha religião é o seguinte: quando eu faço bem, eu me sinto bem. Quando eu faço mal, eu me sinto mal. Isso para mim é o suficiente, sabe? Para mim faz muito sentido isso.
Por quê? Porque a nossa vida ela é feita de atitudes, ela é feita de ações. Você tem que se posicionar, você tem que se esforçar para ser melhor todo dia. Não faz diferença quem eu era na vida passada ou na outra. Se eu sei que eu tenho uma dificuldade, se eu sei que eu tenho uma limitação, se eu sei que eu tenho uma falha e me dou conta disso e não mudo, é óbvio que eu vou continuar rodando nessa roda de samsara aí até aprender, igual um hamster que anda na rodinha dele lá e nunca sai do lugar. Enfim, Kito quer complementar com alguma Não, coisa? não, não. Tá tudo explicado. Sigamos.